Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. Como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você encontra o curso online, o curso bíblico Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. E talvez você esteja admirado, puxa, mas já na terça-feira, normalmente o vídeo sai na sexta. Pois é que hoje não vamos falar de nenhuma liturgia específica, mas veremos o conjunto das leituras para o tempo pascal. A exemplo do que nós já fizemos para o tempo comum e para a quaresma, hoje veremos as leituras do tempo pascal no seu conjunto. E é sempre bom recordar que o ano litúrgico não é o único fator que determina as leituras para as nossas celebrações eucarísticas, mas há também outros fatores. O princípio da composição harmônica, que é um vínculo relativamente claro entre as leituras. Nós temos também o princípio da semicontinuidade, quando pegamos um livro e avançamos na sua leitura de forma ininterrupta, mas saltando algumas partes e lemos somente as porções mais significativas. Para as leituras semanais ou as leituras das missas feriais de segunda a sábado, nós temos o ciclo bienal, que alterna entre ano par e ano ímpar. E para o ciclo trienal, nós temos o chamado ciclo ABC, ano A para Mateus, ano B para Marcos, ano C para Lucas, para as missas dominicais. Este ano, 2025, temos o ano C, Lucas. Nesse nosso vídeo, nós vamos tomar como ponto de referência o princípio da composição harmônica, o princípio da semicontinuidade e o ciclo trienal. Vamos então ver o que as leituras dominicais do tempo pascal no ano C nos reservam. E ainda antes de iniciarmos, quero apenas esclarecer que não vamos falar dos domingos de Ascensão e Pentecostes. Então, estaremos falando das leituras do tempo pascal antes do domingo da Ascensão. Ascensão e Pentecostes seguem uma dinâmica própria que falaremos no vídeo específico sobre cada uma destas celebrações. Vamos então ver aqui as leituras do tempo pascal para o ano C. Mas, antes de falarmos especificamente do ano C, vamos ver o conjunto de todas as proclamações para os 3 anos. A primeira proclamação segue de forma semicontínua o livro de Atos dos Apóstolos. E nós lemos trechos que mostram o anúncio da ressurreição, o querigma, e os testemunhos dos apóstolos e dos outros discípulos da ressurreição de Cristo. Os salmos todos do tempo pascal são preponderantemente salmos de ação de graças e hinos. Para a segunda leitura, nós temos uma variação a cada ano. No ano A, seguimos a primeira carta de Pedro, no ano B, a primeira carta de João, e no ano C, o Apocalipse, recordando que este ano, ano C, é o Apocalipse. Para o Evangelho, principalmente o Evangelho de João. Este ano, ano C, teremos somente o Evangelho de João. Assim distribuídos, o primeiro, o segundo e o terceiro domingos, nós temos aparições de Jesus ressuscitado. O quarto domingo é o domingo do Bom Pastor. E o quinto e o sexto domingos nos mostram Jesus que está se despedindo dos discípulos. Então,
o grande discurso de despedida de Jesus. Mas e aí? Você já tinha visto uma explicação como esta, este conjunto das leituras para os 3 anos? Viu só que interessante? Eu acho que só isso já merece o seu joinha e a sua inscrição no canal, não é verdade? Mas se isso ainda é pouco, veja só o que temos pela frente. Ao longo de todo o tempo pascal, nós celebramos Cristo vivo, presente e atuante na Igreja. E é por isso que todas as leituras estão ligadas diretamente a isto que nós celebramos na Páscoa. Então, para todas as leituras, seguimos o princípio da composição harmônica, não entre uma leitura e outra, mas todas elas ligadas ao acontecimento que nós celebramos no tempo pascal. E a partir daí, então, nós podemos falar de cada uma das leituras. A primeira leitura é sempre tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, segundo o princípio da leitura semicontínua. O salmo responsorial ou de meditação é um salmo de ação de graças ou um hino. A segunda proclamação, este ano C, é tirada do livro do Apocalipse e nós fazemos uma leitura semicontínua. E, para o Evangelho, no ano C, nós temos somente João. Então, este aí é o conjunto para este ano. Então, nós vimos uma panorâmica dos 3 anos e esta é a panorâmica para este ano C. Mas e cada uma das leituras? Aqui é outra coisa bastante interessante e tenho certeza que você vai gostar. Veja só. Seguindo a dinâmica de Lucas, que escreveu o terceiro evangelho e Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que Jesus tinha feito no evangelho de Lucas, os apóstolos, os discípulos vão repetir agora em Atos. Por isso, nós vemos os discípulos repetindo os milagres de Jesus. No terceiro domingo, também no capítulo 5, nós vemos os apóstolos que estão felizes por sofrer por causa de Jesus. A mesma dinâmica. No Evangelho, Jesus foi perseguido, e em Atos dos Apóstolos, os discípulos são perseguidos. No terceiro domingo, um trecho do capítulo 13, e nós vemos Paulo e Barnabé que decidem evangelizar os pagãos. No quinto domingo, um trecho do capítulo 14, a atuação de Paulo e Barnabé na Ásia Menor, atual Turquia, executando o seu propósito que, no domingo anterior, nós tínhamos lido. A decisão de evangelizar os que não eram judeus. E no sexto domingo, que antecede o domingo da Ascensão, nós temos, no capítulo 15, o chamado Concílio de Jerusalém. Praticando a sinodalidade, os apóstolos decidem acolher os pagãos na igreja, sem exigir que antes eles se tornem judeus para depois se tornarem cristãos. No seu conjunto, nós vemos a força do testemunho dos apóstolos e missionários. A igreja vai aprendendo com situações novas, circunstâncias que não estavam previstas e que exigiram que a igreja desse um passo adiante para responder a estas novas situações e, ao mesmo tempo, permanecer fiel ao Evangelho. Olha que legal este conjunto. Tenho certeza que você não tinha percebido isso ainda. Mas e a segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse? Vamos também ver uma panorâmica daquilo que as segundas leituras nos reservam. As segundas leituras do ano C são sempre tiradas do Apocalipse de João. Antes de falarmos do conjunto, é sempre bom recordar que o Apocalipse de João não é o único Apocalipse que existe. Há vários outros Apocalipses dentro e fora da Bíblia.
e que todos eles, resumidos, têm uma única mensagem: não tenha medo. Então, o Apocalipse de João é um grande convite à esperança e à coragem diante de situações adversas. E é por isso, então, que no ano C, lendo na segunda leitura o Apocalipse de João, a igreja nos convida a praticarmos a esperança e a certeza da vitória da vida sobre a morte, que vem da ressurreição de Cristo. Mas vamos então ver as leituras, cada uma delas ao longo deste ciclo pascal. No segundo domingo, alguns versículos do capítulo 1 nos apresentam Cristo que nos encoraja. Não temas. Aliás, como já falamos, é a mensagem central do Apocalipse. Não temas, estive morto, mas agora vivo para sempre. No terceiro domingo, um trecho do capítulo 5 nos apresenta o Cordeiro Imolado como aquele que é digno de receber honra, glória, poder. No quarto domingo, alguns versículos do capítulo 7 nos falam dos redimidos pelo Cordeiro que não sofrerão nunca mais e por isso não precisam mais temer a dor e a morte. Damos um salto para o capítulo 21 e no quinto domingo nós temos a descrição da beleza da Jerusalém celeste, apresentada como a noiva do Cordeiro. No sexto domingo, continuamos o capítulo 21 e nós temos a descrição arquitetônica, a arquitetura da Jerusalém celeste, repleta de glória e de luz. No seu conjunto, as segundas leituras nos mostram a vitória do Cordeiro Imolado, que é também a nossa vitória sobre a dor e a morte. Em meio às perseguições, a igreja é convidada à esperança e cada um de nós também. Viu só que legal este conjunto aqui? Olha como o Apocalipse não é um livro para nos colocar medo, mas ao contrário, nos encher de confiança e de coragem. Mas, e o Evangelho? O que será que os evangelhos das nossas celebrações dominicais nos convidam a viver? Então, preste atenção agora. No segundo domingo, nós temos lá o famoso episódio de Tomé, que não experimentou a presença de Jesus ressuscitado porque não estava na comunidade. E somente quando ele volta a participar da comunidade, Jesus aparece a ele. No terceiro domingo, nós temos lá um trecho do último capítulo do Evangelho de João, numa forma mais longa ou numa forma mais breve, o epílogo do quarto Evangelho, com mais uma aparição de Jesus e a pesca milagrosa agora com Jesus ressuscitado. No quarto domingo, o chamado Domingo do Bom Pastor, um trecho do capítulo 10 do Evangelho de João, em que Jesus afirma: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E a partir do quinto domingo, o discurso de despedida de Jesus, já nos preparando para a solenidade da Ascensão. No quinto domingo, nós temos um trecho do capítulo 13, e Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. E no sexto domingo, Jesus que promete o Paráclito, o Espírito Santo que vai nos ensinar, confortar e guiar. No seu conjunto, os evangelhos do ano C para o tempo pascal, como já falamos, nos mostra Jesus vivo, presente e atuante na comunidade e nos faz entender que a nossa experiência pessoal
da presença de Jesus ressuscitado deve estar inserida na experiência da comunidade. Ou seja, não existe aquela história, eu tenho a minha fé. A fé pessoal de cada um deve estar ligada e em comunhão com a fé da comunidade. Fala a verdade, esta visão panorâmica das leituras, das primeiras leituras, das segundas leituras e dos evangelhos, te abriram novos horizontes para você participar bem e melhor das celebrações do tempo pascal. Não é verdade? Então, pense na possibilidade de participar conosco do nosso curso online toda terça-feira à noite, em que nós vamos esmiuçar ainda mais cada conjunto de leituras. O link para maiores informações é este que está aqui aparecendo no rodapé, assim como o link para as inscrições também é este outro. Colabore com o nosso canal com quanto você puder, com quanto você quiser, para que o nosso trabalho continue e mais pessoas possam experimentar, saborear, apreciar a beleza, a riqueza das nossas liturgias. Deixe o seu like, o seu joinha, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário e também compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam saborear a riqueza das nossas liturgias. Uma boa Páscoa para você e que Jesus esteja sempre vivo, presente e atuante na tua comunidade.